Para o Vasco, Breno Monsef, manda aí. Desde ontem estão circulando algumas informações sobre o acerto do Evangelos Marinakis por 31% das ações da Vasco SAF. E o torcedor que acompanha o Vasco, ele tá cansado de saber disso, porque a gente tem visto acontecerem algumas confirmações de tudo que eu tô falando há semanas aqui, tá? Primeiro, podemos ter mais de um investidor e que negociar esses 31% seriam mais fáceis, né, de serem negociados, esses 31%, por conta da arbitragem. A arbitragem é essa que pode acabar quase que instantaneamente tendo um comprador. Então, Evangelos Marinakis avançando para comprar 31% inicialmente da Vasco SAF e ser, por hora, o sócio majoritário. Lembrando que tem ainda uma parte que está na arbitragem, mas como eu falei ontem ou anteontem, assim que tiver um comprador, o Vasco espera acabar quase que instantaneamente com essa questão judicial com a 777. Outro ponto que eu falei também há algumas semanas e voltou à pauta ontem, a possibilidade da Vasco SAF buscar a recuperação judicial. Isso foi falado ontem no Conselho Deliberativo, em reunião, mas teve confusão, a reunião foi encerrada de forma antecipada, vai ter uma outra reunião ainda, mas isso aí também está gerando uma confusão interna, né? Mas assim, enfim, sem dar opinião, mas quem acompanha o Vasco aqui sabe antes das coisas. Parece que vai ser o Gregão. Pelo visto vem ele aí, irmão. Tem o Grego aí. Tem que ver o volume de dinheiro que o Grego tem pra colocar, né? Cara, eu acho que ele tem a maior frota de navios do mundo. Então ele tem dinheiro, né? Ah, tem. Acho que dinheiro não chega a ser problema pra ele não, né? E pô, a galera com bandeira da Grécia, fantasiando, eu nunca vi uma parada dessa, antes de sair ainda o contrato com uma empresa. A galera foi de boina pro... Foi de boina, né, mano? Deixa o torcedor curtir também, né, cara? Eu acho que é o momento que o torcedor tá esperançoso de entrar dinheiro. A gente tem levantado aqui a dúvida sobre como o Vasco vai montar elenco desse ano pro ano que vem, como vai contratar reforços, como o Vasco vai conseguir se reestruturar e aí, de repente, né, antecipando essa questão da SAF, fechando com o Gregão aí, o Vasco já entra 2025 com uma grana pra gastar, um dinheiro pra reforçar nesse elenco e é por isso que o torcedor tá animado. Eu espero que seja tudo feito com muita tranquilidade, que o Vasco consiga, claro, andar com a pressa necessária, mas ao mesmo tempo fazer uma boa escolha. Eu ontem levantei até uma possibilidade aqui, eu me questiono se o Pedrinho entrou no comando tendo caixa para segurar tanto tempo, se ele já não imaginava que ele ia conseguir rapidamente vender a SAF. E aí já foi metade de um ano com ele no comando, já teve uma segunda janela de transferências que foi bem ruim, aí você vai virar o ano agora, tem que contratar de novo, tem que botar jogador dentro do elenco, tem que se reorganizar financeiramente, esse investidor não chega. A minha dúvida é essa, se o Pedrinho ele já imaginava que ia conseguir vender um pouco mais rápido e pelo visto não tá conseguindo. Essa é a única dúvida que eu tenho, o único receio que eu tenho pensando em 2025, porque enquanto não entra o dinheiro do investidor, o futebol não para, o futebol não espera. O Vasco precisa contratar, o Vasco precisa montar um grupo de jogadores para entrar forte no ano que vem. Gabriel, mas primeiro tem o Carioca, ok. Carioca não é nem o grande problema, mas o brasileiro vai começar um pouquinho mais cedo por conta da Copa do Mundo, então não tem nem muito tempo a perder. O Vasco precisa se movimentar com rapidez para ter um elenco competitivo em 2025. Com certeza, cara. E que seja um Textor pro Vasco, o Gregão, né? Seja um cara que se envolva, que, enfim, esteja dentro do projeto, né? Diferentemente do Josh Wonder lá da 777, que além de falir a empresa, então era um cara que, mano, pra falar com o cara, você tinha que protestar em frente ao escritório da empresa, enfim. Eu acho que nem precisa ser um Textor da vida, acho que o Botafogo tirou a sorte grande, né? É um cara envolvido, né? Mas tem que ser um cara que participe dos processos. É claro que o investidor, ele vai determinar alguém que assuma essa posição. Um diretor esportivo, alguém de algum cargo de confiança que vai assumir essa ponte. O Marinakis, ele tá cuidando da frota de navio dele, tá cuidando dos outros negócios dele também. Ele não vai ficar aqui vendo o que acontece com o Vasco. Nem o Textor fica aqui direto, né? O Textor vem aqui, faz umas aparições, vai lá cuidar do Lyon, vai lá cuidar dos outros negócios. Agora, está quase sempre a par, e o que a gente ouve da direção do Botafogo é que quase todas as decisões tem ele pelo menos a escuta dele, enquanto que no Vasco a gente não viu isso na 777, uma questão muito distante. O dinheiro até entrou, né, por um tempo, essa é a verdade, o dinheiro entrou, até bastante dinheiro, e não foi bem utilizado. Então a gente cobra sim alguém que venha com um pouco mais de participação e que se apaixone pelo Vasco, que não é muito difícil, vamos combinar. Vamos lá, a gente vinha acompanhando a situação até do Pesolano nos últimos dias, que ganhou mais força, né, do nome do Paulo Pesolano, mas
o nome da vez no Vasco para ser o novo técnico é de fato o Renato Gaúcho. 62 anos de idade, o Renato que passou pelo Grêmio, né, pela quarta vez, foi a quarta passagem do Grêmio nos últimos 3 anos e deixou a equipe com aproveitamento baixo nessa temporada, com menos da metade de vitórias por lá na equipe gaúcha. Esse ano muitas críticas, né, ao trabalho do Renato Gaúcho. O Renato que já treinou o Vasco em 2 oportunidades, entre 2005 e 2007 e depois em 2008. A gente falou do Renato na semana passada, quando o nome dele apareceu forte internamente, mas o Vasco também cogitava Luiz Castro, o próprio Pedro Caixinha também apareceu forte, até o nome do Antônio Oliveira chegou a ser cogitado, e o do Pesolano nos últimos dias ganhou mais força, né? Então parecia que o nome do Renato tinha saído da pauta, mas aí uma informação de que o Pedrinho ligou pessoalmente, né? Ele ligou pro Renato Gaúcho, né? Ligar pessoalmente é isso, né? Ele em pessoa, né? Ligou pro Renato Gaúcho para que o Renato fosse o técnico do Vasco, e o Renato prometeu dar uma resposta até amanhã. Então a gente deve ter uma resposta inicial para mais conversas, né? Ele pode dar um sim inicial, ele pode dar esse sim inicial e depois eles conversarem mais. Então o Vasco teria já a definição de um nome, o nome do Renato, para comandar a equipe já de imediato, né? Para comandar a reformulação do elenco, a montagem do time para o ano que vem, para o ano importante que o Vasco vai ter com, de novo, uma competição internacional, a Copa Sul-Americana e, é claro, Brasileirão, Copa do Brasil e o próprio estadual, calendário cheio do Vasco na próxima temporada. Renato Gaúcho no Vasco. E aí, Gabriel Farias? Então, já treinou o Vasco, Renato. qual é a tua visão do Renato? Porque assim, tem gente que vende o Renato como um cara ultrapassado, eu não concordo. Então, qual é o Renato? O Renato, quando ele vai pro Flamengo, todo mundo achava Flamengo seleção brasileira. Esquece. Vai E ganhar o Dorival tudo. Júnior treinava o Ceará na época. Mas assim, passou o tempo, ele não faz um bom trabalho, já tem um tempinho, né, o Renato? Ano passado ele foi Mas ele vice-campeão brasileiro. Ele justifica Cantarelli. que precisa de investimento. Não, ano passado ele foi vice-campeão brasileiro com o time do Grêmio. Beleza, tinha o Soares comendo a bola, mas não era nenhum timaço. É que o Renato, ele é esse treinador, né? Dos trabalhos... Ele foi vice-campeão. Foi, mano. É que o Palmeiras deu aquela arrancada, mas o Grêmio bateu ali para ele com o Palmeiras pra tentar almejar aquela taça na derrocada do Botafogo. Então, assim, o Renato ele tem bons trabalhos, outros trabalhos abaixo. O trabalho do Flamengo, ele é muito avaliado pelo resultado, porque o Flamengo naquela Libertadores avança até sem tanta dificuldade. Aí um escorregão bota tudo a perder e aí o Renato virou... O Renato virou o treinador fracassado que não ganhou nada com um time muito qualificado. Naquele ano tinha um Atlético muito focado no brasileiro que dificultou o Flamengo a perseguição. Eu não acho o trabalho dele tão ruim no Flamengo como uma galera aí pinta. Eu acho que vale, mas é aquela velha história, né? Se o Renato pegar um time de médio pra ruim, de médio pra baixo, não sei se ele consegue fazer muita coisa. Já tô falando isso aqui exaustivamente, né? Seja Renato Gaúcho, Pesolano, Caixinha, Guardiola, Klopp, José Mourinho, pouco importa o nome, né? Primeiro vem a qualidade do elenco. Aí você começa a montar uma ideia de equipe. Se o investimento do Grego chega aí antes, o Vasco já consegue antecipar um pouquinho, maravilha. Já dá uma qualificada no elenco. Que o Renato tenha uma garantia de que o Grego tá chegando mesmo. E aí, se você oferece ao Renato Gaúcho boas peças do meio pra frente, principalmente, ele monta bons times, cara. Ele sabe armar equipes que sejam ofensivas. O Grêmio do ano passado tinha o Luiz Soares aí como um ponto central, mas era um time que produzia, era um time que criava, que chegava muito ao ataque. Tem seus defeitos, o Renato Gaúcho talvez seja o cara mais atualizado da profissão, não, mas também não enxergo ele como um treinador ultrapassado, não. Ao mesmo tempo, é um cara que gosta muito de trabalhar aqui no Rio, né? Ele fica um pouco mais à vontade por aqui, de repente, ele até topa o projeto muito por conta disso. Mas não adianta a gente ficar falando aqui de nomes de treinadores se o Vasco não conseguir reforçar o elenco da maneira adequada. Pode até ser que com material humano limitado, um treinador como o Renato, cascudo, que domina vestiário, consiga extrair ao máximo do grupo de jogadores, mas o ideal mesmo é que peças qualificadas estejam dentro do elenco, e aí com peças qualificadas a chance do trabalho do Renato, ou do Caixinha, ou do Pesolano, ou de qualquer outro treinador dar certo é muito maior. Enquanto a gente acompanha a situação do Renato Gaúcho, o Vasco fazendo também os primeiros contatos para o primeiro reforço, que seria o meia Tietê, que não fica no Botafogo para a próxima temporada. O Vasco já fazendo contatos pelo meia Tietê de 32 anos de idade, que desde 22 defende o Botafogo. Veio naquela primeira leva de reforços do John Textor, lá no meio de 2022, né? Antes ele passou pelo Galo, pelo São Paulo, pelo futebol da Ucrânia, no Dinamo de Kiev.
e aqui no Brasil ele se destacou muito pelo Palmeiras, a partir de 2016. Pode ser então o primeiro reforço do Vasco, o meia Tietê. A gente vai seguir acompanhando.